Fala galera, Yuri do LeetCode Brasil aqui de novo. Dessa vez nós vamos estar resolvendo a questão 739, Daily Temperatures. É uma questão de nível médio. A questão aqui ela nos diz que nós vamos receber uma lista de valores inteiros aqui chamada de temperatures e elas representam as temperaturas diárias ali. E nós devemos retornar uma lista de resposta aqui, né, em que cada posição dessa nossa resposta ele é o número de dias que nós devemos esperar depois, né, do dia da posição que nós estamos, para que nós tenhamos um dia, uma temperatura, né, um dia com temperatura mais quente. E se a gente não encontrar nenhum dia que seja mais quente do que a temperatura do nosso dia, nós devemos colocar nessa posição o valor zero. Beleza? Então, deixa eu passar aqui por alguns exemplos para ficar mais claro. Ele passa aqui os exemplos, nós temos, né, um array aqui com 8 posições, seriam 8 dias diferentes. No primeiro dia nós temos a temperatura de 73, no segundo dia de 74. Então, para a gente encontrar um dia mais quente do que no dia 73, logo no próximo dia, certo? Então, um dia somente para a gente encontrar um dia mais quente para esse primeiro dia aqui. No segundo, mesma coisa, 74 para 75, um único dia também, então por isso um único dia aqui. Agora, do 75, o dia mais quente que temos aqui é 71, 69, 72, somente no 73. Então, 1, 2, 3, 4 dias. Então, por isso, 4 dias depois, somente você vai encontrar um dia mais quente. Para o 71, 2 dias, para encontrar aqui um dia maior. 69, mesma coisa, um único dia. 72, um único dia. 76 aqui, no caso, a gente não encontra, né? Porque no 73 aqui, que é o próximo dele, não é maior do que ele e acaba. Então, por isso a gente coloca o 0 aqui. E o 73 não tem nenhum depois dele, então vai servir como 0 aqui no final. Beleza? Mesma coisa aqui nos outros exemplos, mas acho que já deu para pegar a lógica do que nós estamos falando. Vamos voltar lá no Miro aqui, já deixei um exemplo aqui. Basicamente, a primeira questão que nós podemos pensar aqui para resolver seria utilizando o Brute Force, né? Então, eu posso fixar esse meu valor aqui, dessa minha temperatura, e buscar dentro dessa minha lista qual seria o valor, o primeiro valor, né, que seria maior do que essa minha temperatura. Então, no caso, o meu 50 aqui, eu poderia já, de fato, né, começar a minha busca aqui, né, a minha resposta com o valor zerado. Então, para cada um daqueles elementos aqui, eu vou ter um valor zero. Por que eu já faço isso? Porque eu não preciso, né, adicionar esse valor e caso chegue no final, eu não preciso ter nenhuma lógica para adicionar ele aqui. Eu simplesmente já tenho essa resposta e caso eu encontre um valor que seja maior, eu simplesmente altero nessa posição que eu estou. Então, por exemplo, para a posição 0 aqui, né, minha posição 0 já tenho, então vou para a minha posição 0 aqui do 50. 50, eu vou verificar. Opa, qual é a maior? Já encontrei, 51 aqui. Então, o que eu faço? Eu pego aqui no meu, eu altero essa minha posição aqui do array para esperar um único dia, certo? A posição que eu estou, esperei um único dia aqui só. Beleza? Eu vou para o 51. Qual a posição agora que eu tenho que é maior do que 51? Não faz sentido eu procurar antes, né? Só faz sentido procurar depois. Então, no caso, 45 é maior, 60 é maior. Então, eu encontrei uma aqui. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer? Na minha posição 1 aqui, eu tenho que adicionar 2 dias. Beleza? Vou para a próxima, 45. O 60 aqui já é maior, então eu tenho que só alterar aqui para 1. Beleza? O 60 não tem aqui. Opa, 70 aqui é maior, então eu tenho que mexer aqui no lugar do 0 aqui, da posição de 60, eu tenho que adicionar 2, certo? 1, 2, 49, um único só. Beleza? E lá no 70, acabou. E não tem mais nada que a gente tem que retornar. Beleza? Então, se a gente seguir essa lógica aqui, vamos voltar para propor uma resposta. O que eu vou colocar aqui como nossa lista de resposta vai ser com, né, uma lista com valores zeros. Então, eu posso utilizar aqui no Python essa lógica aqui para fazer temperaturas aqui. Isso daqui já gera para a gente um ordn, certo? De complexidade aqui. Beleza? E agora o que eu vou fazer é percorrer. Então, para cada i que estiver no intervalo de 0 até o tamanho, né, a última posição da minha temperaturas aqui. Temperaturas. Menos 1, por que o menos 1? Porque eu estou sempre verificando o próximo, né? Não faz sentido eu chegar no 70 aqui, eu não vou ter nenhuma outra posição nele, então simplesmente não faz sentido eu verificar o 70. Então, por isso, esse menos 1 aqui. Beleza? E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para um j no intervalo, certo? Agora eu vou começar sempre da posição i mais 1, né? Porque eu sempre verifico a minha próxima posição, então a posição que eu estou, a próxima posição. Beleza? Então, i mais 1 até a última posição dessa minha lista temperaturas aqui. Beleza?
Feito isso, o que eu preciso verificar se a posição do temperaturas aqui na posição I, certo? Ela é menor, mas faz mais sentido aqui na posição J. Se ela for maior do que a temperaturas na posição I, ou seja, ela é maior do que a posição anterior, o que eu preciso fazer? A minha resposta naquela minha posição I que eu fixei, eu tenho que colocar o valor do J menos o I. E feito isso, né, eu posso dar um break nesse loop fora aqui, porque eu já encontrei o primeiro dia que é maior e não preciso fazer mais nada. Então eu só retorno aqui a minha resposta, beleza? Feito isso, posso rodar esse meu código aqui. Deu certo, vou submeter. Provavelmente estourou, certo? Bem, estourou, teve um tempo de limite aqui que foi excedido. Então por que esse tempo de limite foi excedido? Porque nós estamos tratando com o tempo de complexidade aqui, O de n ao quadrado, beleza? Por causa desses dois loops fora aqui, temos um tempo de complexidade aqui do nosso código de O de n, beleza? Ao quadrado. E, para completar aqui, o nosso espaço de complexidade aqui, ele é constante não. Constante não, né? Ele é, se a gente considerar que a resposta, ela não funciona, né? Não, a gente tem que retornar uma lista, ela pode ou não, você pode ou não considerar. Mas nesse caso eu vou considerar aqui, então o nosso espaço de complexidade aqui para a resposta, ele é linear também, porque a gente cria uma estrutura de dados aqui dentro. Beleza? Vamos tentar agora pensar numa possível solução que otimize um pouco esse tempo de complexidade, que é o que não está funcionando aqui pra gente. Beleza? Eu vou deixar essa resposta aqui só pra gente comparar aqui no lado, né? Então eu vou deixar ela aqui embaixo, beleza? E eu vou seguir para uma outra lógica que a gente possa pensar aqui. Imagina que o que eu estou fazendo, certo? Eu estou verificando, eu estou percorrendo essa minha lista, correto? E eu estou verificando qual temperatura aqui ele é maior do que a minha última temperatura que eu vi, certo? Então, no caso, por exemplo, no 50, qual a temperatura agora que eu passar por ela de novo, aqui no caso, então, 51. 51, ele é maior do que o meu 50? Opa, ele é maior. Então, o que eu tenho que fazer? Na minha posição 50 aqui, eu tenho que adicionar, certo? A posição que eu estou, a atual posição, então eu vou deixar até as posições aqui em cima aqui já marcadas. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Imagina que esses aqui seriam os dias, né? Considerando, imagina que existe o dia 0, aqui no caso. Eu peguei, por exemplo, no 50 aqui, 50, beleza, ele é o primeiro, não tem nada o que comparar, eu simplesmente adiciono ele aqui, eu penso nele aqui como uma possível comparação. Eu cheguei no 51, o que eu tenho que fazer? Opa, o meu 51 tem alguém atrás dele, beleza, ele é maior do que esse cara, então o que eu tenho que fazer? Na minha resposta eu tenho que pegar, né, a posição que eu tô, menos a posição que eu tinha aqui no 50, eu tenho que adicionar esse valor 1, aqui no caso, beleza? Agora, se eu seguir para o próximo, por exemplo, opa, não tem mais nenhum, certo? Do 50 eu já completei, mas o 51 ainda não. Opa, o 45. O 45 ele é maior do que o 51? Não, não é. Então eu tenho que achar um que seja maior do que o 51 e, consequentemente, vai ser maior do que o 45 também. Opa, encontrei 60. 60 é maior do que o 45? Opa, 60 ele é maior do que o 45. Então, na posição do 45 aqui, eu tenho que adicionar, certo? Minha posição 3 menos a minha posição 2 aqui. Então, no caso, seria 1. Mas também o 60, ele é o primeiro maior do que o 51. Opa, então ele tem que adicionar também na posição do 51, mesma coisa, do 3 menos 1 aqui. Então, no caso, eu teria que adicionar aqui 2, beleza? E a mesma coisa agora, acabou, né? Então, a gente simplesmente lembra do 60 aqui e vamos seguir. Agora, o 49 é maior do que 60? Não é. 70 é maior do que 49? Opa, ele é. Então, na posição do 49 aqui, a gente vai ter que adicionar um 1 aqui. E ele também é maior do que o 60, então vamos ter que adicionar o valor 2. E como o 60 ele é o último, não tem mais ninguém, simplesmente a posição 0. Aqui, basicamente, o que a gente fez foi uma lógica utilizando, né, sem dizer, mas utilizando uma estrutura de dados bem conhecida aqui, que seria a estrutura de dados, uma stack, onde a gente tem, né, o nosso first in, last out, aqui, beleza? Porque a gente adicionou o 50, beleza? O 51, ele era maior do que o último elemento que tinha aqui, então o que a gente fez? A gente removeu esse elemento daqui e adicionamos a diferença entre os dias, né, que seriam as posições dele, na nossa posição do 50, beleza? E a gente adicionou o 51, beleza? Mesma coisa fizemos, 45, ele é maior que o 51? Não, não é, então adiciona aqui, beleza? 60, ele é maior do que o último elemento aqui? Opa, é maior, então remove 45
na posição do 45 a gente adiciona a diferença entre os dias dele aqui. E a mesma coisa a gente faz para 51. Por quê? Porque 60 é maior do que 51. Então, na posição do 51, a gente adiciona a diferença entre os dias dele aqui. Beleza? Basicamente foi essa lógica que a gente fez. A gente pode tentar implementar. Então, vamos seguir na mesma lógica. Vamos ter a mesma resposta aqui. Então, com uma lista aqui de temperaturas. Beleza? Isso aqui já nos gera um odd n no nosso código inteiro. Beleza? E agora vamos manter a nossa stack aqui. Vou implementar ela através de uma lista. Beleza? E agora eu vou percorrer. Então, para cada i que estiver certo no meu intervalo de 0 até o último elemento de temperaturas aqui. Beleza? O que eu vou fazer com esse cara é, agora eu vou percorrer, já vou ficar ligado nessa minha stack aqui que eu vou ter. Então, o que eu vou fazer? Para cada, ou seja, enquanto a minha stack tiver alguma coisa, então enquanto tiver dentro alguma coisa na minha stack, e, certo? A minha temperaturas, certo? Naquela posição i, ela for maior do que o último elemento, então nesse caso, como eu vou estar tratando de dias, certo? Eu vou ter que armazenar não o valor que eu vou ter aqui no meu 50, e sim a posição onde ele vai estar, beleza? Então eu vou estar verificando, certo? No meu temperaturas, certo? A minha stack ela vai armazenar a posição onde aquela temperatura está. Então, no caso, eu vou pegar a minha stack, a última posição dessa minha stack aqui, certo? Se isso acontecer, ou seja, se tiver alguma coisa na minha stack e a temperatura que eu estou verificando nesse momento, ela é maior do que a última temperatura que eu tinha aqui dentro da minha stack, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar nessa posição que eu tinha armazenado aqui o valor, certo? Da diferença entre os dias. Então, no caso, na minha resposta aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar, certo? Essa resposta, qual a resposta que eu tenho aqui? Então, eu preciso primeiro remover, né, da minha stack. Então, o que seria o meu último dia aqui? Meu último dia é quem? É aquela posição da minha stack aqui, beleza? E agora, a minha resposta nesse último dia aqui, então nesse last day, ele tem que receber quem? A posição que eu estou verificando nesse momento, menos o que era esse último dia aqui, então esse last day, beleza? E ao final disso tudo, eu sempre vou adicionar na minha stack, certo? A posição que eu estou verificando nesse momento. Caindo ou não nesse while aqui, eu vou estar sempre adicionando essa posição na minha stack, beleza? E ao final disso tudo, eu simplesmente retorno, certo? A minha lista ali de resposta, beleza? Se a gente rodar esse cara aqui, ele passou, vou submeter. E agora nós temos uma solução com tempo de complexidade muito melhor. Por quê? Porque nós agora só executamos, nós só acessamos os valores da nossa lista uma única vez, tornando a nossa solução um tempo de complexidade aqui linear, certo? Tiramos o quadrático para o linear, e espaço de complexidade aqui, por mais que tenha sido 2n, ele só é considerado aqui como linear também, beleza? Então, aqui nesse caso, né, esse while aqui a gente só vai acessar ele quando tivermos alguma informação, né, dentro da nossa stack aqui, e se caso a gente chegue a acessar ele, nós vamos estar somente removendo esses valores, então também não é considerado um odd n nesse caso, beleza? Então, amanhã a gente volta com mais um exercício resolvido. Valeu!